Fala galera, beleza? Luiz aqui e hoje o assunto é o fim dos meias brasileiros. Será que eles acabaram mesmo? E se acabaram, por quê? E será que foi só no futebol brasileiro ou no futebol mundial em geral? Bom, aí na imagem, né, no slide vocês estão vendo alguns dos últimos 10 da seleção brasileira. O Ganso tá aí também, claro que ele jogou muito pouco pela seleção, mas quando você fala em meia clássico, você pensa no Ganso, pelo menos é o meu caso e o caso de várias pessoas que eu conheço. Tá aí também o Rivaldo, último campeão mundial com a camisa 10 do Brasil, e também o Kaká, que também é campeão mundial e vestiu a 10 do Brasil por algum tempo. E é um meia. O Ganso, acho que deles aí é o mais meia clássico, né? O Kaká era mais conhecido pelas arrancadas do que pelas assistências, pela visão de jogo, mas também tinha isso. E o Rivaldo também, talvez era quase mais um segundo atacante do que um meia pensador. Talvez aí poderia estar o Alex Cabeção ou outros jogadores aí que você lembrar. Então, será que os meias no mundo acabaram? A resposta é não. Acabamos de ver a seleção espanhola ser campeã do mundo com vários meias. Mas o fato é que a posição de camisa 10 ela não acabou, ou os meias não acabaram, mas de fato mudaram. O próprio Dani Olmo não é um jogador tão... Ele talvez seja o mais próximo disso, né? Do meia clássico. Mas a própria Espanha, campeã mundial, tem Fabian Ruiz, que é um meia mais moderno também. O próprio Rodri, que é aquele volante passador que controla o jogo, assim como o Pedri. Na Espanha ainda tinha o Gavi e mais um ou outro jogador aí. Então, a seleção campeã do mundo tem muita posse de bola, se defende tendo a posse de bola. Tinha vários meias no seu elenco e meias de altíssimo nível, como a gente viu. O próprio Pedri, que é um dos meias mais valorizados aí do mundo, foi reserva do time campeão do mundo, para vocês verem. E também não é só na Espanha que temos exemplos para dar. A própria seleção de Portugal, que não fez uma Copa do Mundo boa, é verdade, fez uma Copa do Mundo muito ruim, na verdade, né? Também tem ótimos meias. É verdade também que nessa foto aí, ou na seleção de Portugal, o verdadeiro meia aí é o Bruno Fernandes, que é um meia muito bom, né? Do Manchester United. Mas o Vitinha e o João Neves se aproximam ali do futebol do Pedri, do Rodri, do Fabian Ruiz. São volantes que controlam a posse ali do jogo, que fazem o time deles terem o controle da bola durante praticamente o jogo inteiro. E não à toa são bicampeões da Champions. Ganharam as últimas duas, né? Então esses aí foram alguns exemplos para falar que não, os meias do futebol mundial não acabaram, mas sim a posição mudou. O futebol moderno pede outras coisas de um meia hoje, né? Talvez maior intensidade, maior domínio ali da posse da bola, do controle da posição, entre outras coisas. Então vamos lá. Sobre a última Copa do Mundo e a seleção brasileira, é claro. Bom, o Brasil tem tão poucos jogadores na posição de meia. O único que eu consigo lembrar agora que joga o Brasileirão, sem ser o Ganso, né, um jogador mais relevante hoje, é o Matheus Pereira do Cruzeiro, mas ele já tem 30 anos e nem passou pela seleção, se eu não me engano, no último ciclo. Então, a seleção tem tão poucos jogadores que o Ancelotti precisou pensar primeiro no 4-2-4. Então eram dois volantes, Casemiro e Bruno Guimarães, na maioria das vezes, dois pontas e dois atacantes. Às vezes até era o Paquetá ali como um meia, ou o Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha eu enxergo ele mais... Enxergava, né, porque eu prefiro ele como meia. Mas ele era mais um falso 9, então era mais um atacante do que um meia. Então, meio que o Carlo Ancelotti foi obrigado a isso, de tão poucos jogadores que o Brasil tem como meia. E aí, recentemente, ele deu uma entrevista ao Globo Esporte, dizendo que sim, o Brasil precisa formar mais meias para os próximos ciclos. Não só para o próximo ciclo, onde ele vai ser o treinador, mas também para o futuro em geral. Ele citou os meias da Espanha, os que eu coloquei na foto lá, e mais alguns.
Então ele citou que a seleção campeã do mundo tinha muitos meias, e tinham meias até no banco, e é uma diferença muito grande para o Brasil hoje, né? A gente teve apenas 5 jogadores do meio campo convocados, enquanto tivemos 9 da defesa e 9 do ataque, o que é um pouco estranho. E além do que, esses 5 jogadores tinha o Danilo Santos volante, o Casemiro volante, o Bruno Guimarães volante. Talvez o único meio ali era realmente o Paquetá. E então, a gente pode ser que a gente tenha que improvisar na próxima Copa, como improvisamos nessa Copa, né? Depois que o Paquetá se machucou, o Martinelli foi improvisado ali na posição. É o que pode acontecer na próxima Copa. Eu sinceramente não vejo ninguém com as características do Paquetá, por exemplo, que pra mim é o que mais se aproxima de um meia moderno. Algum brasileiro com essas características, não vejo ninguém. Então acho muito possível a gente ter que improvisar. Talvez o Estevão, talvez o Rodrigo, ou outro jogador. Agora só me vieram os dois à cabeça. Mas a chance de ter que improvisar é realmente grande. Então é um problema aí pro Brasil, né? É realmente um problema para a seleção brasileira, para a próxima Copa do Mundo também, muito provavelmente. E aí vamos identificar esse problema aqui. Por que esse problema acontece? Por que não formamos mais meias? Eu acho que aí tem vários motivos. Um deles é que nas categorias de base, a maior valorização de atletas fortes e rápidos nas categorias de base é evidente. Eu já trabalhei em categorias de base e já estive presente em peneiras. E aí é fato que o jogador que chega lá muito baixo ou com muito magro, muito franzino, ele já de primeira não chama tanta atenção. E aí a peneira não é bem estruturada, tem pouco tempo para mostrar seu futebol. E aí ele acaba ficando para trás. Então são várias coisas aí que a gente tem que melhorar nas nossas categorias de base. Aí o atleta que é mais forte, talvez mais alto e mais rápido, acaba chamando a atenção. Porque por esses problemas que eu citei, né? Falta de estrutura de uma peneira aí na base, por exemplo, tá? Isso é só um exemplo. E também se valoriza mais esse tipo de jogador, porque o mercado enxerga esses jogadores melhor, com mais valor. Então tem essa supervalorização dos pontas, por quê? O Brasil vendeu muitos pontas recentemente por altos valores, né? Rodrigo, Vinícius Júnior, Estevão e, é claro, o Neymar. Aí tá o efeito Neymar, porque pode ser que o Neymar se tornou tão grande, um jogador tão absurdo, que a gente esteja tentando achar o próximo Neymar até hoje. Então a culpa é do Neymar? Óbvio que não. A culpa é nossa, do nosso futebol, que ficou tentando encontrar um novo Neymar e esqueceu de formar outras posições. Falando nisso, não é só a posição de meia que tá em falta, né? Posição de lateral, por exemplo, também temos pouquíssimos. E aí, qual é a solução para esse problema? A primeira coisa que é importante falar é que esse problema já foi identificado. Então, eu não identifiquei esse problema. Eu identifiquei, você identificou e o Carlo Ancelotti identificou. Todo mundo identificou esse problema da falta de meias, ainda mais tendo exemplos tão relevantes aí como a própria Espanha, campeã do mundo. E aí tá aí no slide a foto do JP Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, que disse em entrevista ao Denilson, se eu não me engano, que todos os jogadores de mais talento nas categorias de base do Palmeiras precisam obrigatoriamente jogar na posição de meia. Então não pode apenas deixar ele lá para a ponta e fazer ele se desenvolver lá. Ele tem que passar pelo meio. O que eu acho muito bom e muito legal, e uma visão acertada aí do JP Sampaio, que demonstra ser um ótimo profissional. Esqueci de falar uma coisa quando eu falei sobre o físico ali dos jogadores. É importante também lembrar que para jogar de meia,
também é importante ser forte, porque o meio é um lugar do campo onde tem mais gente, né? Um lugar mais congestionado. Então também é importante ser forte, mas o ponto é, precisamos olhar mais para o talento, um pouco menos para o físico e mais para o talento, na minha opinião. E aí, voltando aqui para a solução, um ponto que eu coloquei aqui no slide é que eu já falei também que a gente deve encontrar dificuldades nas próximas Copas, por ser um problema estrutural. Então talvez não dê tempo de formar bons meias para a próxima Copa do Mundo. Hoje, por exemplo, não vejo ninguém. Como eu falei, acho que a gente vai ter que improvisar algum ponta como meia, acho provável. Então esse problema estrutural acho que está começando a ser solucionado, mas é uma coisa que vai demorar bastante aí para pelo menos até 2034 para ser resolvida de fato. E dito isso, é importante também a gente olhar para todas as posições, olhar para talento, não só para físico. É claro que o físico é muito relevante, tem que ser olhado também. A seleção da França, por exemplo, seleção de jogadores altos, fortes, rápidos, e chegou longe aí nas últimas 3 Copas do Mundo. Mas resumindo aqui, a gente não pode ficar olhando só pro meia e esquecer o ponta, por exemplo. Esquecer a lateral, que está realmente esquecida. Zagueiros, acho que a gente forma bastante. E as outras posições, acho que a gente também forma bastante. Talvez o centroavante ali ficou um tempo sem. Não temos muitos hoje, é verdade. Mas acho que estamos voltando a formar mais centroavantes. Mas fato é que a nossa formação está muito focada no ponta, já faz algum tempo. Tanto que as últimas grandes revelações brasileiras são todos pontas, né? Rodrigo, Vinícius Júnior, Estevão e outros aí que a gente pode citar, mas que eu não vou lembrar agora. Então, resumindo o vídeo aqui, é um problema que já foi identificado e que começou a ser solucionado e que a gente tem que sim usar como inspiração as outras grandes seleções, a Espanha, Portugal, a própria França, que além de ter jogadores fortes tem muita qualidade, né? Então eles estão olhando sim pro talento e conseguir o mais rápido possível, mas sem acelerar processos, voltar a formar meias. Já tivemos 10 como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, apesar de ser mais um atacante, já foi meia, Rivaldo, que estava lá no primeiro slide, e outros grandes jogadores. Então é isso. Agora você vai me contar aqui nos comentários o que você acha desse problema, se você acha que é um problema de fato, se você acha que está começando a ser solucionado sim, ou ainda não. Me conta tudo o que você quiser aqui nos comentários, beleza? E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.